Meus irmãos, se você puder, abra sua Bíblia em João 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós iniciamos uma série, qual o nome da série? Vamos lá mais forte então, nós iniciamos uma série, já é o 5º domingo, qual o nome da série? Eu sou. E por 7 vezes Jesus Cristo fala isso. Por 7 vezes Jesus Cristo menciona isso. Quem lembra qual foi o primeiro eu sou, Diego? Eu sou o pão. E nós lembramos que, além da gente estar aprendendo cada eu sou, nós estamos quase que também ganhando um panorama geral assim, André, no Evangelho de João. Porque em João 6, que Jesus Cristo fala, eu sou o pão. E se você for acompanhando isso, meu irmão, toda vida que você ouvir alguma palavra no Evangelho de João, você vai saber onde se encontra. Por exemplo, há 2 semanas eu perguntei, semana passada eu testei de novo e perguntei, para quem Jesus Cristo falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, alguém foi? Foi a Mônica? Estava aqui, né, Adriana? Também. Foi para Nicodemos. Todo mundo sabe que isso é João, o quê? 3,16, ou muitos sabem que isso é João 3,16. Mas a gente precisa entender a porção da Bíblia dentro do contexto. Então, em João 6, Jesus falou, eu sou o pão. Qual era o contexto? O que tinha acabado de acontecer? Multiplicação dos pães. Vem na fé, meu irmão. Vem na fé, aqui não tem julgamento. Se tiver, já sai perdoado em nome de Jesus. Multiplicou os pães. Jesus pega esse contexto, então fala, eu sou o pão. Aí isso é João 6. Eu acabei de falar de João 3. Já estou te dando 2 panoramas aí de 2 capítulos da Bíblia. Então a gente pode, do Evangelho de João. João 1 é ali o início do Evangelho de João, né? A luz que vê o verbo. Fala sobre João Batista, né? Ele não era a luz, mas ele apontava para a luz. João 2, quem sabe o que acontece em João 2? Primeiro milagre de Jesus Cristo mencionado em João. Água em vinho, bodas de Caná. João 3 acabamos de falar. Nicodemos. João 4, Jesus tem um encontro muito especial. Mulher samaritana. Isso, irmã Cleide. Mulher samaritana. João 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Era esse aí que ia falar, né, Mário? A Mário já estava... Pode perguntar que eu... João 6, falamos da multiplicação dos pães. João 7, antes de falarmos em João 8, sobre eu sou a luz do mundo, nós mencionamos que em João 7, há uma conversa de Jesus Cristo, ele estava indo para onde? Para uma festa. Qual era essa festa? Tabernáculos, festa da cabana, festa de Sucote, como queira. Então, você saiu já de João 6, passamos por João 7, João 8, eu sou a luz. João 9, Jesus cura o quê? Um cego de nascença. Faz o lodo aqui, a laminha, manda se lavar também naquele mesmo tanque de Betesda. João 10, 9, vai falar o quê? Eu sou a porta. Foi um dos eu sous. Ele começa João 10 contando uma parábola sobre, olha, havia um aprisco, quem salta por cima do muro é ladrão, mas quem entra pela porta é o pastor. E aí ele menciona João 10, 9, olha, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 10, quem vem comigo? Eu sou? Eu errei, meu irmão. João 10, 10, o ladrão vem... Me perdoem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 11. Aí sim, eu sou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Fomos rapidamente, como numa flecha, de João 1 a João 10. Pedi para vocês para abrirem João 11. Se você anotar ou se você memorizar de alguma forma isso, você já tem um panorama de metade do Evangelho de João.
Então, qualquer texto que saltar dentro desses 10 capítulos, você vai saber o contexto em que ele acontece. Ajuda ou não? Amém, meus irmãos. Então, João 10:11, eu não vou ler a partir do verso 1, vou explicar um pouco o contexto, mas vou adotar a mesma sistemática, Jéssica, que eu tenho feito. Estou me focando no eu sou. Texto riquíssimo, eu poderia falar sobre o milagre, eu poderia falar sobre Marta, Maria, sobre Lázaro, mas eu não vou concentrar nisso para que a gente possa seguir falando sobre o eu sou de Jesus Cristo. Então, a partir do verso 17, quem abriu João 11:17, diz amém. Então, vamos juntos. E nós vamos até o verso 27. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Hashtag, fica em casa. A Maria lançou essa hashtag. Verso 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivéssemos aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição, no último dia. Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Vem comigo, eu sou isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria ou que devia vir ao mundo. Deus Pai, a tua palavra, meu Deus, é sobre o Senhor, Pai. Te amamos tanto, meu Deus. Com a tua graça e com a tua misericórdia, Pai, com a mesma que o Senhor revelou a palavra a nós. Ilumina também a nossa mente e revela a tua vontade ao nosso coração. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meus irmãos, esse texto é riquíssimo. Eu e a Paulinha, a gente ficou conversando ele a semana toda. Ressurreição e vida. E ela falava, a pregação pode ir por esse lado. E eu disse, mas eu estou caminhando para esse lado. E a gente discutindo os vários pontos ali que a gente podia ter e conversar. E Deus também tinha ministrado nesse texto no coração dela. Mas o verso 25, ele surge, com a afirmação de Jesus Cristo, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, depois de uma afirmação, irmã Alejandra, da Marta. E o que aconteceu aqui rapidamente? Jesus era amigo, próximo, a Bíblia fala que ele amava Marta, Maria e Lázaro. E aí Lázaro, ele morre, mas a primeira notícia que Jesus recebe é que Lázaro estava doente. E aí Jesus fala, tá bom, vai ficar tudo bem. Fica ali onde ele está. Certamente, aqui conjectura minha, o pessoal que foi enviado por Marta e Maria voltou, Jesus falou que it's fine. Quando ele chega, Lázaro já está o quê? Morto. Porque depois, quando ele volta, já tinha passado 4 dias da morte de Lázaro. Sendo que só ficou parado 2 dias. Então o pessoal certamente saiu, Lázaro vivo. Voltou celebrando, Júlia. It's fine, Jesus falou que vai ficar tudo bem. Estão chorando. É nesse cenário que então Marta, quando vê Jesus Cristo vindo, ela fala, Jesus, o Senhor não ama a gente? O Senhor não esteve na nossa casa? Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus fala, de novo, It's fine again. Fala assim, ele vai ressuscitar. Acalma-te, mulher. Quase o marido tendo que falar para a esposa, Vai ficar tudo bem, meu amor. Assim, vai ficar tudo bem, Marta. Ele vai ressuscitar. E aí Marta nos vem com essa colocação, dizendo, eu sei que ele vai, eu confio no Senhor. O Senhor é aquele que haveria de vir, o Senhor veio, o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
Jesus não fala nem sim nem não, só fala: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui eu divido e começo a construir a nossa ideia nessa manhã. Primeira coisa que Jesus deixa implícito a partir da sua afirmação, ele: Marta, de fato, você está certa. Eu sou essa ressurreição final. Porque veja, ela acreditava, ela tinha conhecimento do Antigo Testamento, afinal ela menciona a Escritura, ou pelo menos dizendo: olha, você era o prometido, aquele que deveria vir. Dentro dos judeus, você tinha um certo grupo chamado saduceus, que eles negavam a ressurreição. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia ali, a lei de Moisés, a Torá, ou o Pentateuco, como você quiser. Estou falando devagar, irmã Valesca, Pentateuco. Mas Marta não participava desse grupo. Existia uma outra leva dos judeus, dentre eles os fariseus, mas os judeus em geral, que eles acreditavam de fato na ressurreição. E Marta está olhando para esse cenário dizendo: eu sei, ele está morto aqui agora, mas um dia nós estaremos juntos na glória. É a ressurreição do último dia. Jesus Cristo, se você voltar aí na sua Bíblia, em João 6,39, você vai encontrar o seguinte: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. João 6,39. João 6,40 vai dizer: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, nele creia e tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. 1 Tessalonicenses, Paulo agora escrevendo sobre esse cenário da volta de Jesus Cristo, ele fala, a partir do verso 16, 1 Tessalonicenses 4, 16, ele fala: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essa palavra. E de fato, na mentalidade do judeu, e lembra, Paulo tinha esse berço também, era um período de consolo. Por quê? Porque isso implicava, Sami, que não tinha mais choro, não tinha mais dor, não tinha mais pecado, a morte estava de fato vencida. Ó morte, onde está a tua vitória? Era um dia de consolo. Então Marta, falando com Jesus Cristo, ela busca o consolo daquela dor presente com a expectativa futura. Nada errado com isso. E Jesus Cristo não nega, ele fala: olha, eu sou a ressurreição. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, porque certamente, meus irmãos, vocês, e se não vocês, as crianças pelas quais a gente orou agora, o meu filho e os seus filhos, vão se deparar com uma ideia, Ricardo, chamada, você pode chamar do que quiser, mas é conhecida como teologia liberal, liberalismo teológico, que nega, pasmem os irmãos, a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Só que nós receberemos o corpo glorificado como o Senhor nessa ressurreição do último dia. Então, a teologia liberal, ela começa negando a autoridade da Bíblia, criticando o texto bíblico, desejando apontar que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ela termina dizendo que não existe nem o inferno. E nesse meio do caminho, Jesus Cristo nem ressuscitou corporeamente. Foi talvez uma alucinação dos apóstolos, dos discípulos talvez. Sendo que Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios 15, ele fala que ele foi visto primeiro pelos apóstolos, depois por mais de 500. E aí Paulo, na sua capacidade, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: muitos dos quais ainda estão vivos. Basicamente ele está dizendo: se você quiser saber, pergunte para quem viu. Daqueles que o viram, eles estão ainda vivos. Então, meus irmãos, esse eu sou, ele parece que ele é tão assim, é a nossa expectativa distante e futura do último dia, mas ela só é essa expectativa distante, futura, no último dia, de recebermos o corpo glorificado, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, esse encontro nos ares, porque um dia, de fato, ele saiu do sepulcro, ele ressuscitou, amém? Porque ele nos oferta o que ele
A morte não teve poder e domínio sobre ele. E isso guardem no coração de vocês. Guardem esse eu sou para vocês ensinarem para o filho de vocês. Guardem 1 Coríntios 15, guardem 1 Tessalonicenses 4, guardem João 6, que a gente leu. Anotem. Meus irmãos, vocês vão ser questionados, eu garanto a vocês. E amanhã, eu também garanto a vocês que vocês vão esquecer 70% a 80% que eu falei hoje. Eu não julgo vocês, está tudo bem. Às vezes eu fico me lembrando, e eu que estou falando. Por isso que tragam a Bíblia, por isso que anotem. A gente está aqui no domingo para a gente se afiar, para enfrentar o bom combate da semana. Jesus, Ele é a ressurreição. E Ele é a ressurreição do último dia, como Marta pergunta, porque Ele de fato não ficou preso num túmulo, mas Ele ressuscitou. Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus, porque isso é a nossa segurança. Mas Ele não é só a ressurreição futura, como, e aí eu lembro aqui, André vai lembrar, de Ezequias. Ezequias foi um rei do reino do sul, né, de Judá, que ele teve 15 anos a mais acrescentado na sua vida. Houve um homem no Antigo Testamento que recebeu uma condenação de morte, se prostrou, se humilhou, orou, ouviu do Senhor. Ok, concedo 15 anos a mais para ti, vai lá e coloca a tua casa em ordem. Basicamente era isso que aconteceu. Mas Jesus, Ele não tem esse poder de nos dar a ressurreição, ou de nos fazer novas criaturas com o corpo glorificado, para que a gente enfrente a morte de novo. Por isso que Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Porque nós ressuscitamos para a vida. Nós não padeceremos nunca mais da morte. E essa condenação de morte, nós já estávamos debaixo dela. Por quê? Porque lá no Gênesis, quando o mundo não tinha pecado, o homem decidiu o quê? Pecar. E qual era a pena? Era a pena de morte. Se você comer, você vai morrer. Eva viu que era boa aos olhos, agradável ao paladar, foi e comeu. Essa condenação é a condenação de morte. Romanos 3 vai nos lembrar que todos pecaram, estão destituídos, afastados, separados da glória de Deus. Romanos 6, 23 vai nos lembrar que o salário do pecado é a morte. Só que a história não acaba aí, amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Então por isso que Ele é ressurreição e vida, porque deixa eu falar a verdade para você, sem Ele nós temos morte e morte. Morte física e morte espiritual. Por isso que o verso 26, ou 25, perdão, na parte B, eu vou ler ele todo, ele fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, estamos abordando isso. Mas ele não para aí, ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, eu estou completando aqui, versão Abraão na linguagem de hoje, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente. Verso 26, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. A pergunta dele é a mesma para nós hoje: você crê nisso? Pergunta de Jesus Cristo para Marta, no verso 26, é a mesma que ele faz através da sua palavra para nós hoje. Ele é a ressurreição e a vida. Minha pergunta é: você crê nisso? Você crê que Ele pode te dar vida eterna e vida abundante? Você crê que lá em João 10,10, como a gente tem falado e repetido esse texto aqui nos domingos, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância? Você crê nisso? Eu mencionei, enquanto a gente orava pelas crianças, não vamos temer aquele que mata o corpo. Não deseje ele só com medo da morte física. Tema aquele que pode matar a sua vida, a alma, eternamente. Então a pergunta de Jesus é a mesma hoje, e a resposta é: você deseja viver eternamente? Ou você está tudo bem como está morto espiritualmente? A saída é uma só, Jesus Cristo já falou: creia.
Você crê nisso? Mas tem um outro aspecto, irmã Cleide, dessa afirmação de Jesus. Porque quando Marta fala, eu sei, Senhor, Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, Jesus não olha para ela e fala, perfeito, que bela sua fé, Marta. Ele vai de fato ressuscitar e eu vou ser essa ressurreição. Eu serei essa ressurreição. Não, ele fala, eu sou. Porque ele é fora dessa nossa bolha do tempo, ele é o tempo todo presente. Ele é o hoje, ele é o amanhã, ele é o ontem. Ele é. E eu olho para essa afirmação, então, de Jesus Cristo, não dizendo apenas como, Jesus é a ressurreição vindoura do último dia, Jesus é a vida eterna que receberemos, mas Ele é a ressurreição agora, presente. E eu falo isso, entendo isso, a partir dele é o milagre agora, Ele é a realidade do reino de Deus que já chegou. Eu e você precisamos crer nisso. Maravilhoso, de novo, o maior inclui o menor, a salvação é o maior milagre da nossa alma, ou da nossa vida. Nós seríamos condenados eternamente, e agora vamos viver eternamente, não só isso, nós vamos viver na presença do Senhor. Mas esse que tem poder para ressuscitar e salvar a tua alma de uma condenação eterna, ele tem poder para ressuscitar pessoas e fazer milagres ainda hoje. Porque essa é a continuidade da história. Se ele quisesse só confortar Marta, Maria, o choro das irmãs, ele teria dito, está tudo bem, lá na glória a gente se encontra. Mas esse capítulo não termina assim, esse capítulo termina com Jesus Cristo dizendo, tire a pedra, Lázaro, sai para fora. Ele tem poder sobre a morte hoje, você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus pode fazer milagre ainda hoje? Ele pode. Não há sepulcro, não há sepultura, não há condenação de morte que Ele não possa transformar. Ele é a ressurreição hoje, Ele é o milagre presente. Ele não é só a ressurreição do último dia, Ele é a ressurreição de agora também. Porque Ele não precisava ter tirado o Lázaro de fora do túmulo. Ele podia ter muito bem, olha, a gente já comeu muito tempo junto. Ô Marta e Maria, vocês tem muito tempo já dividimos aqui muito pão asmo junto. Se fosse no Ceará, a gente fala, né, irmã Darcy, você já comeu muita farinha junto. Ou seja, você já gastou tempo com essa pessoa. Você não tem mais que oscilar dessa forma. Fica tranquila, no último dia vai tudo resolver. Ele poderia dar aquele abraço, vamos ceiar, vamos comer, e eu estou de volta, estou indo de volta no meu rumo. Ele não deixou que isso acontecesse. Mas quando Marta fala dessa ressurreição do último dia, Jesus pergunta se ela crê, a resposta dela no verso 27 ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido, tu és o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu me pergunto, meus irmãos, será que eu e você temos a fé de Marta? E o que eu digo por isso nós cremos que Ele tem poder para nos salvar, mas não cremos que Ele tem poder para operar milagre hoje? Como é que Ele pode fazer mais e não pode fazer menos? Ricardo, me ajuda, não sei se é da matemática, mas tinha um conceito assim, o contém, não tinha isso? A gente estudava, o maior contém o menor, grupo X contém o grupo Y. Salvação é o maior. Como é que Ele tem a capacidade de nos livrar de uma condenação eterna e não tem a capacidade de operar milagres hoje? Que eu e você não tenhamos a fé de Marta, meu irmão, que nossa fé seja mais ousada. Porque olha a ousadia que ela começa, ela fala assim, Senhor, se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí ele diz, vai ficar tudo bem. Eu sei que vai lá no futuro. Mas já perdeu essa ousadia da fé? Respira, meu irmão. Deus opera milagres ainda hoje. O que eu acho bonito, e eu falei que não ia trazer toda a narrativa, mas existem pelo menos 3 coisas que eu aprendo a partir da narrativa desse texto. Mariana, primeira, verso 4 vai dizer que Jesus olha para eles e fala assim, essa doença não é para morte, só que Lázaro estava morto. Aí eu te pergunto, Jesus errou? Não, porque ele está dizendo, a finalidade disso não é a morte, o fim disso é trazer a glória de Deus. Creia no milagre, Jesus não erra, nosso Deus não falha.
gaste tempo ouvindo a voz do Senhor. Segunda coisa, Deus não se atrasa. A Bíblia fala que Jesus ouviu isso e falou o quê? Ficou ainda mais 2 dias. E eu acho engraçado como João, inspirado pelo Espírito, ele vai narrar isso. Olha o verso 5, vem comigo. Vou voltar aqui rapidamente só porque isso está na minha mente. Verso 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, ou seja, Maria, e Lázaro, o defunto, ou o enfermo, a esse ponto aqui. E aí ele fala assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Esposas, deixa eu fazer essa pergunta para as irmãs. As irmãs gostam de pedir alguma coisa para o marido, e o marido fica assim: já já eu faço. Quem das irmãs fica feliz? Ninguém, né? Aí a irmã já faz o quê? Já passa e faz, não precisa mais, já fiz. Você imagina, olha como ele coloca o verso 5 e o verso 6 aqui nessa narrativa. Ele fala, olha, Jesus amava. No entanto, e é engraçado, se você for ver no texto original, e na tradução em inglês é um pouco melhor do que a tradução em português, não é uma contradição assim, muito embora amasse, passou lá 2 dias. É assim, porque amava, passou lá 2 dias. Então, é assim, se você for pegar em inglês ou vai lá no grego, você pode ver, tem aplicativo aí para todo mundo pesquisar. Fala assim, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Então, ficou 2 dias mais. Porque essa prova de amor de Deus é na espera. Ele está dizendo, eu te amo tanto que eu vou revelar para você um nível maior do meu poder. Eu vou revelar um nível maior do meu poder. Tá certo, Ricardo, aí? É um sou? É interessantíssimo isso, meus irmãos. Quem me ajudou a ver isso foi a minha esposa, irmãos. Eu não posso levar o crédito dessa aplicação. É bom ter teólogo em casa, né? Mas isso é interessantíssimo. Porque amava, ficou mais 2 dias. Então, minha esposa, minha esposa não, esposas. Se o marido demorar, é uma demonstração de amor, aleluia, glória a Deus. Alguém corta essa parte da pregação, roda lá e fica. Se Jesus, que é Jesus, esperou por amor, ficou parado por amor, meu amor, por que eu não posso ficar mais 2 dias aqui sem apertar esses parafusos aqui e consertar essa torneira? Então, vai ficar tudo bem. Mas, meus irmãos, voltando, Jesus não erra, Deus não se atrasa. A questão é a espera, nos dá mais esperança ou frustra mais a esperança? No final disso a gente vai falar, Deus, se você tivesse agido antes, o milagre poderia ter acontecido. Ou a gente vai dizer, Senhor, apesar de só o Senhor aparecer agora, ainda assim, tudo é possível, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Isso é um milagre futuro e é um milagre presente. Mas o verso 26 fala ainda assim, lá no capítulo 11, verso 26 ainda fala assim, quem vive em mim e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí ele traz essas 2 percepções da vida. Você vive em mim ou você crê em mim? Aqui está junto, você vive e crê em mim. Mas a gente pode tranquilamente entender isso como você vive em mim e crê em mim. E aí a minha pergunta para você e para mim, meus irmãos, tudo que eu estou perguntando para os irmãos, está anotado aqui e é pergunta para mim antes. Quando eu falo às vezes, eu pergunto para você, é porque já passei a semana perguntando para mim. Você vive em Jesus? Há um peso diferente. Crer em Jesus, viver em Jesus. Que Jesus Cristo, não é palavra minha, é palavra de Jesus Cristo para Marta, mas que serve para nós nessa manhã, ele diz, quem vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Minha pergunta é, você crer em Jesus, mas você vive em Jesus? Paulo, ele nos ajuda com algumas frases, né? Filipenses 1, ele vai falar, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Filipenses ainda, no capítulo 3, ele vai dizer, para mim o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Em Gálatas 2 que ele vai falar, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente teve na semana passada uma palavra, e uma das palavras que foi ministrada no nosso coração lá no acampamento dos pastores foi, antes de Jesus, ou antes de Deus desejar nos usar, Ele deseja nos tratar. Nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos ser tratados por Deus. Essa é a vida em Jesus. É uma vida que eu não posso viver, eu e Ele, tem que ser só Ele. Por isso que já não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Esse é o viver em Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você vive em Jesus. E aí, para terminar, meus irmãos, de novo, Ele é a ressurreição do último dia, Ele é a vida eterna, Ele é a ressurreição e o milagre hoje, Ele é a vida hoje. A Globo que falava isso, eu lembrava disso, ela falava como? O futuro já começou. Quem já ouviu essa frase? O futuro viver em Jesus é a eternidade hoje. É a nossa perspectiva futura nele que começa hoje. Eu não vou viver sentado na cadeira no domingo, esperando que um dia eu vou receber esse corpo glorioso e então eu vou adorar a Deus. Não, Ele depositou a si mesmo em mim, que é o Espírito Santo dele em nós, para que nós hoje possamos experimentar de alguma forma a dimensão daquilo que será eterno, mas que hoje é uma sombra, é temporal, não é todo perfeito. Mas é Deus em nós, é esse poder de ressurreição e vida em nós. E Ele é o que é, para que Ele seja glorificado e para que você creia. Passeando pelo texto, se você tiver com sua Bíblia aberta, eu vou citar os versículos e eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 11, a partir do verso 14, ele fala o seguinte: então lhes diz claramente, Lázaro morreu, é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Aqui Jesus estava falando com os discípulos. Os discípulos precisavam entender essa nova dimensão na vida de Jesus, ou da vida do Senhor Jesus neles. Verso 25 vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá. E o 26 diz, olha, quem vive crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? Marta precisava. Então verso 14, Jesus confronta os discípulos, dizendo, olha, eu fiz o que fiz para que vocês creiam, discípulos. Verso 25 ele diz, eu fiz o que fiz, Marta, para que você creia. Verso 40 também. Verso 42 ele diz, Pai, eu sei que me ouve sempre, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus precisava também demonstrar ser a ressurreição e a vida, para que outros pudessem crer nele. Verso 45 diz, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Todos esses grupos de pessoas precisavam crer na ressurreição e a vida. Marta, Maria, os discípulos, a multidão em volta, os amigos que estavam ali em volta, os judeus. Eu e você precisamos também, ao sermos perguntados por Senhor Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? Eu e você precisamos acessar esse nível mais profundo. Eu termino com o verso 4 do capítulo 11 que diz, essa doença, disse Jesus, não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, creia nisso, mas Jesus é a ressurreição e a vida, glorifique a Ele através disso. Ele fala, isso tinha um propósito, além desse propósito de vocês crerem, que está espalhado na narrativa, aqui no verso 4 ele diz, olha, tem um propósito para isso, é para que o Senhor Jesus seja glorificado.
Eu ouvi recentemente uma igreja que estava orando muito por um senhor. Estava bem acometido de uma doença. E aí, já sem muita expectativa de ver o milagre, esse senhor acabou conseguindo ir para a igreja. E o pessoal perguntou: mas por que você está aqui? A gente está fazendo essa campanha. Eles continuem orando. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Nós somos chamados para isso. Nós veremos a glória dele, expressa aqui na terra ou nos altos céus. Tenha expectativa de ver isso nos dois lugares, meu irmão. Creia que isso pode acontecer lá e aqui, porque nós servimos a um Deus de todo o poder. Ele é a ressurreição e a vida. A pergunta que ecoava no coração de Marta ecoa na nossa mente: você crê nisso? Se você tiver curiosidade, leia o capítulo 12. Capítulo 12 tem um verso, eu não vou lembrar agora a menção exata do verso, mas assim: muitos foram lá ver Jesus e também a Lázaro. Lázaro chegou um momento que ele tirava a atenção quase que de Jesus, mas não para trazer para ele, mas porque ele era uma expressão clara da glória de Deus. Que a minha e a sua vida, no nome de Jesus Cristo, seja uma manifestação da glória de Deus. A pergunta é: você crê nisso? Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.